Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela saúde e prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Moisés era um escolhido de Deus. E a mãe de Moisés, Deus tocou no coração dela para que ela escondesse a criança e depois a colocou no cesto e colocou no rio. E quem o pegou? A filha do faraó. E ela, quando o viu, ela já se apaixonou por aquele bebê. Ela ficou encantada com o bebê. E a irmã dele, que observava de longe, ela já correu, já ofereceu uma mulher para amamentar, que justamente era a mãe dela, a mãe de Moisés. E o que aconteceu com Moisés? Moisés foi muito bem cuidado pela mãe, foi amamentado pela própria mãe. E a mãe, além de salvar a vida do seu próprio filho, ela passou a ganhar dinheiro para cuidar daquele filho, para cuidar do filho de Deus, do filho dela, que Deus o escolheu, que era Moisés. Já nasceu com um propósito e ele foi criado na casa do faraó, junto à família do faraó. Quando uma pessoa cuida do que é de Deus, como ela cuidou do filho dela, ela zelou pela vida dele,
escondendo aquela criança por muito tempo, a mãe de Moisés. E imagina a dor daquela mãe ter que colocar aquela criança em um cestinho na água. E Deus ouviu o coração dela, sentiu a dor dela. E Deus fez com que ela, além de ter a vitória, de ter salvo a vida do filho dela, ela teve o filho dela de volta em seus braços e cuidou dele até ele crescer, e ela recebia ainda um salário para cuidar do filho dela. E Moisés, ele foi salvo porque Deus ama todas as crianças. E toda criança, toda pessoa, ela vem com um propósito. Só que tem umas que já são escolhidas para grandes propósitos, como na vida de Moisés. E o que é que aconteceu? Moisés foi salvo, ficou lá dentro da casa do faraó, ficou protegido, ninguém tocava na vida de Moisés, que era um tempo que as crianças, os meninos estavam sendo mortos, porque o faraó não queria que os hebreus, os israelitas, tivessem filhos, homens, e mandou matar a todos. Mas Moisés teve o livramento. Quando cuidamos bem do que Deus nos entrega, como aquela mãe cuidou bem de Moisés, às vezes somos surpreendidos na vida com coisas que Deus faz para a vida da gente. Às vezes através de um sofrimento, de uma grande dor, depois aparece uma solução. Além da solução, vem com ela as bênçãos do Senhor, porque Deus sabe do coração de todos os seus filhos. E às vezes as pessoas que passam por dores, sofrimentos, quando elas pedem ajuda para Deus, com certeza essa mulher, ela pediu para Deus, para proteger o filho dela, para não deixar, para ela não deixar que vissem o bebê, para não matarem o filho dela. E depois Deus tocou no coração dela, com certeza, e ela colocou dentro do cesto e deixou que Deus tomasse conta dele. Imagina a dor dela vendo aquele cesto indo embora no rio com aquela criança. É uma dor que não dá para mensurar o tamanho da dor daquela mãe. Mas olha o que Deus fez. Deus o trouxe de volta para os braços dela. Assim é algo que a gente às vezes pensa que perdemos, e Deus traz melhor, porque ela teve de volta o filho dela, ela não precisava mais esconder aquele bebê, e ela ainda recebia um salário para cuidar daquele bebê. Assim Deus faz nas nossas vidas. Quando passamos às vezes por dores, mas clamamos o nome do Senhor e pedimos hoje, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Porque depois que Jesus veio ao mundo, tudo o que pedimos é no nome dele. E o Senhor, quando é para o bem, ele nos concede. E ele nos concede uma bênção melhor e maior do que aquela que pedimos. Por isso que é bom caminhar com o Senhor, porque quem caminha com Deus, pedindo a ajuda de Deus, conversando com Deus todos os dias, ele tem uma grande proteção. Todas as pessoas que estão na terra, sem exceção, rico, pobre, todo mundo passa por problemas, por coisas que às vezes acham que não tem solução. Situações que a pessoa gostaria que fosse do jeito dela, mas acontece às vezes, tudo muda de repente. E a pessoa imagina, e agora o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer?
A diferença, quem não recorre a Deus, fica com aquele vazio, com aquela incerteza o que será que vai acontecer. Fica com aquela perturbação, aqueles medos, e sem ter a quem recorrer, sem saber como falar, sem ter a quem pedir. Pessoas sem fé, pessoas que não buscam a Deus, elas ficam perdidas e às vezes elas ainda pioram aquela situação. Com palavras, falam palavras que não deveriam falar. Palavras têm poder, como diz na palavra do Senhor, as palavras têm poder e o homem come daquilo que fala. O homem vai comer daquilo que fala. Então, para todo aquele que busca a Deus e que se apega a Deus, ele tem um refúgio, ele se sente protegido, ele sabe que ele está debaixo das asas do Altíssimo e sabe que ali ele está seguro. E a tempestade passa e ele sai e ele vê o sol brilhando, como viu essa mulher. De repente, o filho dela volta para os braços dela. Olha que grande bênção que ela recebeu. Ela não precisou mais esconder o filho dela, porque os outros ou seriam escondidos ou seriam mortos. Ela não precisou mais esconder. E ela ainda recebeu um salário para cuidar do filho dela. Certo que depois ela teve que entregar para a filha do faraó. Mas o bem maior ela preservou, ela ganhou, que foi a vida do filho. Imagine, qual a mãe que não ia querer salvar? Mesmo que tivesse que entregar para outra pessoa, a verdadeira mãe, ainda que sentisse a dor da separação depois, mas sabia que o filho dela estava vivo e que ela poderia ver o filho dela. O pior é para aquelas mães que perderam seus filhos e outras que tinham que fugir e se esconder com as crianças. Então, quando nós confiamos em Deus e esperamos em Deus, tudo muda, porque mesmo passando por aquela situação, as pessoas sabem que precisam conversar com Deus, sabem que que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela não vai entrar em desespero, ela vai pedir o socorro do Senhor. E Ele socorre. E passado aquele tempo, a bênção, ela vem dobrada, igual que aconteceu, porque na maioria das vezes, quando pedimos uma coisa para Deus e esperamos e aquilo não chega, é porque ou pedimos errado, ou aquilo que pedimos não ia ser bom para as nossas vidas. Depois íamos ter problemas com aqueles pedidos. Então, Deus não dá aquilo que não é bom para nós. Agora, se tivermos paciência, esperança, esperar no Senhor, fazer o nosso pedido, conversar com Ele todos os dias e agradar a Deus. O que agrada a Deus? Um bom comportamento, cuidar bem do que Deus nos entregou, não falar palavras de maldição, não ficar murmurando. A murmuração é a reclamação. Quando uma pessoa reclama muito, ela vai perdendo as bênçãos, porque Deus não se agrada da reclamação. É igual você dar algo para o seu filho e ele olhar e falar: ah, mas eu não gostei disso. Ah, mas eu não queria isso. Por que você me deu isso? Você fica triste. Às vezes você compra uma coisa com tanto amor, com tanto carinho e vai dar para uma pessoa e aquela pessoa ainda fica reclamando e falando que não gostou. Como que você fica? Então, o nosso Pai, Ele é presente em nossas vidas. Ele não é um Deus que fica lá escondido e a gente clama e Ele não escuta. Ele escuta todas as orações. Agora, precisamos também pedir a Deus
que mude os nossos pensamentos, que o Espírito Santo de Deus venha com seu amor e poder, nos encha o nosso coração de amor e poder. Tire tudo que não agrada a Deus das nossas vidas, porque fica mais fácil para a gente pedir discernimento espiritual. Às vezes tem uma pessoa em uma casa que ela está brava o tempo inteiro, que ela está sem paciência, que ela briga com todo mundo, e às vezes é só oração e muda toda a situação. Quando tem pessoas que começam a invejar algo de uma família ou de alguém, ou de uma família mesmo, o espírito da inveja, infelizmente, ele leva consigo várias coisas ruins. A falta de paciência, as brigas, as discussões, falta de entendimento, um fala uma coisa, outro entende outra. A pessoa fica com vontade de sair de casa, com vontade de desaparecer. Às vezes está no trabalho e já pensa, quando eu tiver que chegar em casa. Não dá vontade de ir para casa. Quando se alguém sentir essas coisas, comece a orar. Vamos repreender o espírito da inveja, porque isso tira toda a bênção das pessoas em um lar, porque deixa todos sem paciência, sem vontade de fazer. E quando oramos a Deus e pedimos o discernimento espiritual, nós sentimos quando tem algo de errado em nosso lar. Aquela mulher que pegou o bebê dela, ela o escondeu bem, porque com certeza ela tinha uma intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus nos mostra como esconder certas coisas e não falar para todo mundo. Imagine se ela tivesse falado do bebê dela para outras pessoas. Poderia ter chegado nos ouvidos do faraó e ela poderia ter perdido o bebê. As pessoas, o faraó poderia ter mandado matar o bebê dela. Mesma coisa são sonhos, planos, projetos que as pessoas acabam falando por inocência, falando antes do tempo, e aquilo ainda fica lá no papel ou na vontade. Às vezes você vai comprar uma coisa para sua casa ou para você mesmo e você conta para alguém ou para várias pessoas e depois acontece algo e a pessoa não consegue comprar mais. Então vamos orar a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria no falar, guardar segredos para proteger as suas famílias, as nossas famílias. Não podemos sair falando tudo. Eu tenho um melhor amigo, eu posso contar. Eu tenho um irmão, uma melhor amiga, uma irmã, um parente, seja quem for. Não conte. Não conte. Conte para Deus, converse com Deus. Depois que você realizar, aí conte para todos. Antes, não fale. Porque depois todos viram aquela mulher amamentando aquele bebê. Mas ela salvou a vida dele. Se ela tivesse falado, ela não teria salvado a vida do filho. Então, vamos orar e ficar de olhos abertos. Não contarmos nada do que vamos fazer ou que está acontecendo. Às vezes um filho seu, ele está fazendo um curso e você começa a falar para todo mundo que ele está indo bem nas provas, que ele é o melhor, que ele faz isso, faz aquilo e começa a fazer. Ou falar de um namoro do seu filho, ou que sua nora está grávida, sua filha está grávida. Você com a maior felicidade, você conta e às vezes aquela pessoa perde o bebê antes do tempo. Isso acontece muito na vida das pessoas e as pessoas não percebem. E às vezes uma pessoa que estava bem nos seus estudos começa
começa a desanimar, começa a ficar sem vontade, sem ânimo e acaba às vezes até querendo desistir dos estudos, desistir do namoro, do casamento, por causa da falta de sabedoria. Às vezes é daquelas pessoas mesmo, ou às vezes é da família. Pais que ficam orgulhosos dos filhos e começam a falar dos seus progressos, das suas coisas. Fala do bom emprego, que o filho mudou de emprego, ou que o filho começou a trabalhar em um ótimo emprego e tudo vai bem e ele está ganhando um bom salário. Meu filho, minha filha são maravilhosos. Comece a ficar em silêncio. Deixe terminar a faculdade, deixe terminar os estudos. Não conta suas bênçãos antes da hora. Guarde tudo que Deus lhe deu, cuide bem do que Deus lhe entregou e fique em silêncio, como ficou a mãe de Moisés. A mãe de Moisés escondeu de tudo e de todos aquele bebê. E aquele bebê nasceu lindo, forte, saudável. E Deus ainda deu livramento para a vida dele, porque deu sabedoria para aquela mãe. E a irmã estava olhando, observando, e ainda foi falar para a filha do faraó que tinha uma pessoa que ela indicava para amamentar. E quem era? A própria mãe dela e mãe de Moisés. Só que ninguém ficou sabendo. Então, vamos guardar segredo de tudo de bom que Deus nos dá. Até as lutas, quando tiver acontecendo alguma coisa, que perguntarem, fale que está tudo bem. Não fale que está tudo mal, que está tudo indo ruim. Não fale essas palavras. São palavras que bloqueiam vidas das pessoas. Lembra do que foi falado? O homem vai comer do que sai da sua boca. Então profetize na sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família é uma família de bênção. Eu sou uma pessoa abençoada. Tudo que eu toco prospera. Fale em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde você e sua família, todos os seus bens, a sua saúde e te dê renovo em todas as áreas da tua vida. E espera em Deus, conversa com Deus, faz dele o teu melhor amigo. O nosso Pai, ele é amoroso e ele cuida bem dos que o amam. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, prosperidade, caminhos livres para o teu povo. Dá livramento, assim como o Senhor deu na vida do pequeno Moisés, Pai, naquele rio. Dá livramentos para todos nós e nossas famílias. E abre os nossos caminhos, Jesus. Vem, Jesus, lindo, maravilhoso. Tira tudo que colocaram de ruim em nossas vidas. Afasta todos os males e perigos. E nos abençoe. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Espírito Santo de Deus, seja nosso cuidador, ajudador. Nos protege, Pai. Em nome de Jesus. Amém.